E aí, pessoal, como que estamos? Estamos de novo aqui com o nosso Mente Aberta Podcast. O tema de hoje é liderança focada. Eu sou o pastor Edson. Eu sou o Renato Rodrigues. E está aqui conosco hoje o pastor Carlos Ani. Pastor, se apresente aí para nós. Boa noite a todos os participantes aí do podcast Mente Aberta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Carlos Ani, da cidade de Bebedouro, da Igreja Ceifa. E nós vamos estar compartilhando aqui um pouco daquilo que o tema propõe, liderança focada. É isso aí. Bom, pastor Carlos, eu sou suspeito de falar, né, do senhor. O senhor é um cara assim que eu admiro muito. É nosso diretor no seminário. E para começar, eu queria saber como que foi a chamada, como que foi o início, se o senhor antes da conversão já caiu a ficha, não, eu sou um líder, já influenciava pessoas, ou isso veio depois da conversão, né? E como que foi esse início de liderar outras pessoas? Então, Renato, o chamado para a liderança ele veio depois da conversão, né? Antes da conversão eu não tinha nada de liderança que mostrava assim nos traços do meu caráter. Eu vim de uma vida um pouco pesada, um submundo com drogas, com bebida, coisas erradas, dando muito trabalho para a família, um jovem desgovernado, né? Mas depois que eu entreguei a vida para Jesus, que foi em 13 de agosto de 88, que eu cheguei na igreja, eu comecei a ler o Novo Testamento, ler a palavra de Deus, e comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Sim. Comecei a buscar a Deus, a andar com pessoas que já exerciam uma certa liderança. Assim que eu cheguei já na igreja, os meus melhores amigos foram as pessoas que eram líderes. Sim. Né? Desde o início, assim, parece que eu fui atraído para esse caminho. Eu não tive uma infância na igreja. Aquela questão de ser um jovem, de ir para reunião de jovens. Não teve isso. De cara eu já conheci uma pessoa chamado Luciano Passarelli, que me levou já para o monte para poder orar, me ensinar a palavra, né? Outros que me aconselhavam. Então, tive sempre pessoas que eram líderes na igreja, que eu sempre estava perto deles. Né? A pessoa que me ganhou para Jesus, Natal Leles, que também era um líder na igreja, né? A irmã dele, Maria. Então, assim, eu fui muito influenciado por essas pessoas, porque quando eu cheguei, parece que assim, já tinha alguma coisa que Deus tinha brotado, mas só que eu não sabia, não tinha esse discernimento. Sim. Mas eu não me envolvia com as pessoas que eram mais fracas do que eu dentro da igreja. Eu sempre procurei estar perto daqueles que estavam mais fortes do que eu. E nessa época aí, a gente está aqui com o pastor Carlos, né? Ele trouxe até um exemplar do livro. Nessa época, assim, antes disso, nem se passava pela cabeça escrever livro. Nada. Eu me converti com 19 anos, então era quinta série incompleta nesse tempo, né, porque a vida que eu levava não me dava a oportunidade de terminar os estudos. Então, assim, escrever só carta e era aquela coisa muito difícil, uma letra horrível, né? uma letra horrível. E escrever um livro de 594 páginas, ou escrever 6 livros desses de 594 páginas, escrever mais 12 livros de 400 páginas, nunca passou pela cabeça fazer isso. Ao total são quantas edições que o senhor já tem? Quantos títulos? Esse aqui vai ser o 8º, né? Liderança, Líderes Focados vai ser o 8º publicado. Eu estou trabalhando mais 5 livros para poder deixar pronto aí, antes de eu morrer, em nome de Jesus. E tem outros 5 livros prontos para poder publicar. Então, assim, quando eu cheguei, nem passava pela ideia de ser líder na igreja, de pegar um microfone, de escrever alguma coisa, não tinha nada disso. Mas à medida que eu andei com as pessoas certas e à medida que eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ser atraído para aquilo que Deus tinha para mim. E uma coisa muito importante que aconteceu nesse período foi que eu conheci pessoas que me influenciaram de uma forma muito forte. Sim. Quando novo convertido e quando também eu recebi a primeira profecia para poder que Deus iria formar em mim um coração de
de um pastor. Entendi. Né? Eu recebi uma palavra, primeira vez, por um líder muito, muito forte, e dessa palavra eu conheci um outro líder, que no caso foi o bispo Zezinho, né? Que você deve lembrar Bispo dele. Zezinho de São Paulo. De São Paulo. E eu colei nele também ali, né? E perguntei para ele como que eu faria, que agora Deus me chamou para ser um pastor, eu tinha um ano de convertido, o que eu tinha que fazer? Não sabia de nada, só tinha lido o Novo Testamento. E aí ele pegou e falou assim, eu vou te mandar para o seminário. Aí nessa unidade com ele, a igreja dele me enviou para o seminário. Foi onde eu estudei 2 anos, e quando eu cheguei lá no seminário sem recursos, aquela coisa toda bonita que você sabe como funciona, mas eu tinha no meu coração a disposição de crescer. E quando eu cheguei lá, o pastor, hoje é o bispo, ele disse o seguinte, você pode não aprender nada aqui no seminário, mas se você aprender a ler a Bíblia, você vai sair daqui um homem de Deus. Nossa. Falou isso para todo mundo. E aí eu peguei aquilo e terminei os estudos lá no seminário, não escrevi nada lá, eu tenho hoje guardado meu primeiro sermão que eu fiz em cima do Salmo 23. Sim. Uma letra horrível que você imaginar só o sangue do cordeiro. Então hoje eu, assim, só terminando essa resposta, as minhas influências sempre foram pessoas que eram mais fortes do que eu. Mesmo estando dentro da igreja, eu nunca me conectei com pessoas que eram mais fracas do que eu. Sim. Por quê? Porque eu sentia que eu precisava de alguém para me direcionar e não alguém para poder me segurar. Amém, pastor. Bom, você já entrou ali até na próxima pergunta, ótimo, porque aí a gente adianta, né, quais foram as suas influências, mas a gente gostaria de saber também que tipo de liderança Jesus exercia, na sua opinião. Olha, para mim Jesus, assim, ele é completo, ele é o líder, Senhor dos senhores, então ele é o líder dos líderes. Mas assim, a liderança de Jesus que mais influenciou a sua geração, que eu percebo, foi a liderança serva. A liderança serva. Né? A marca principal dele é a liderança serva baseada no amor. Então, assim, Jesus ele veio para servir e resgatar aquilo que foi perdido. Essa foi o que a palavra de Deus diz. Então, assim, o que falta muitas vezes é nós entendermos que o líder que serve, ele está fazendo o que Jesus fazia. Pastor, mas parece que então o pessoal não está entendendo direito, porque hoje os líderes, parece que eles estão para ser servidos. Sim, hoje existe, em nome de uma teologia da paternidade que ela é totalmente conturbada e distorcida, a teologia da paternidade que vem com a honradez acima do que tem que ser, né? Nós acreditamos que existe pais espirituais e ministeriais, sim, mas não nada que tenha que ter o exagero que alguns exigem, né? Aí tira do líder aquela responsabilidade que Jesus tinha. A liderança serva de Jesus, da bacia, da toalha, a liderança serva de Jesus de ir fazer de graça, a liderança serva de Jesus de prover para suas ovelhas, como ele provia a comida, né? O pão ali, o peixe. Então essa liderança serva, hoje, ela foi ofuscada pelo excesso de honra que alguns líderes recebem. Que uma coisa é eu honrar o meu pastor, aliviando ele e ajudando-o, mas nunca tirando dele o que ele tem que fazer. E a gente fica triste porque hoje mesmo eu estava vendo aí o caso de está até na internet, a igreja, eles estavam ali resolvendo ali numa reunião com a igreja para ver se iam liberar, porque o pastor queria comprar um apartamento de 3 milhões e a igreja parece que... Nossa, coisa simples, né? Barato. 3 milhões e aí a igreja foi unânime ali, quem não concorda fique de pé e, sabe, eu acho que isso pega mal para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sabe? As pessoas depois vão falar, tá vendo? A igreja, mas não é a igreja, é o indivíduo. A liderança serva de Jesus, Deus marcou isso tanto nele desde o início, que ele nasceu numa manjedoura, num coxo. O primeiro berço dele foi um coxo, onde comia sal, o boi comia sal. O colchão dele foi o feno lá.
E até depois, né, pastor? Porque fala assim que o filho do homem não tem onde repousar cabeça. a cabeça. Não tem duas túnicas, não tem duas sandálias. E na casa que você entrar, você fica, você come ali dela. Foi isso que Jesus ensinou. Sim. Então, assim, o que acontece aí, nós entramos no outro problema, que é a teologia da prosperidade em excesso. Sim. A teologia da prosperidade em excesso. A Bíblia Sagrada diz para nós devolvermos dízimos e ofertas, fazermos nossas primícias, tudo. Sim. Mas o que existe hoje, e não são todos os lugares, Sim. é um certo descontrole, Renato, nesse sentido, onde as pessoas, elas fazem aquilo para poder ter só o retorno. O retorno. Aí o que acontece? O pastor se vê obrigado a querer um apartamento de 3 milhões, sendo que Jesus dormiu no coxinho de sal. Então, assim... Não condiz com o mestre. Não né? condiz com o mestre. Por isso que a liderança, o estilo de liderança de Jesus mais forte que eu vejo é a liderança serva, e a liderança serva em amor. Não era uma liderança que exigia das pessoas a nível de conforto para ele. É um exagero, né? Dentro disso também a gente pode até... Porque eu acredito assim, pastor. Dentro da liderança não tem um caso isolado ou uma atitude isolada. Eu creio que é uma corrente, uma vai abraçando a outra. Dentro disso que a gente está falando, o senhor falou da liderança servidora, nós podemos ver que isso é uma atitude também, né? De Jesus. É uma atitude que ele tinha de ser um servo, de estar ali para servir, não para ser servido. Exato. E assim, também dentro lá, voltando um pouco na primeira pergunta, ele liderava a si mesmo. Né? Porque, assim, querendo ou não, a gente é humano. E às vezes aquele tapinha nas costas, né? Às vezes o senhor desce do púlpito, nossa, que palavra. E às vezes dá uma inflamada no ego. Né? Mas Jesus, ele renunciou todas essas emoções, essas sensações, para se tornar uma pessoa que tinha a atitude correta. Ele fez isso, Renato, porque ele tinha um foco. O foco de Jesus nunca foi satisfazer as pessoas, mas satisfazer o Pai. O foco dele foi esse. Eu conversava com um levita, com 2 levitas esses dias, um deles é discípulo e a outra... Não, 2 eram discípulos, só que era discípulo da minha esposa e o rapaz era meu discípulo. Os 2 são músicos. E eles falando da dificuldade da igreja entrar em adoração. Sim. Eu falei, para quem vocês ministram o louvor quando vocês estão lá em cima? Ah, Jesus. Aí eles pararam. Eu falei, vocês ministram para quem? Nós temos que levar as pessoas. Eu falei, esse é o problema. O pastor do púlpito, ele fala às pessoas. Mas o músico e o instrumentista, ele fala a Deus. O problema é que o louvor não está fluindo, é porque você está tentando fazer as pessoas adorar. Sim. Quem tem essa autoridade, eu até brinquei com eles, de falar com as pessoas, sou eu, é o pregador. Ele, sim, eu não prego para Deus, eu prego para vocês. As pessoas. Então, essa inversão torna as pessoas, às vezes, necessitadas de estar sempre, de que foi tudo bem só, né? E nunca por servir. Eu estou aqui para servir somente. Sim. Então, a liderança servidora, eu queria falar um pouquinho agora sobre essa questão de ser um líder focado. As pessoas perdem o foco para quem que elas estão adorando, ou para quem que elas estão ministrando. Né? Quando eu faço para o homem, eu vou ter que sempre ter algo novo para o homem. Tanto é que a igreja se tornou tão exigente ultimamente, pessoas que faltam do culto nas suas igrejas para poder ouvir um pregador que nunca visitou ela em casa, que não sabe os problemas que ela dá na igreja, Sim. que nunca foi expulsar um demônio do parente dela, nem visitar uma pessoa, um parente no hospital, e ela ama esse líder que ela nunca viu, porque ele prega bem, mas você vai atrás para poder ver a vida desse influencer pastoral, às vezes ele vive só em casa, o dia todo, e não conhece aquela pessoa. Uhum. Aí o que acontece aí? Ela perde o foco do congregar de Hebreus 10, 25, não deixei de congregar, ela não se lidera até a igreja. Porque nós temos que liderar nossas emoções. Jesus se liderou até a cruz. Jesus se liderou até a cruz e nessa liderança ele agradava ao Pai.
Por isso ele não tinha, ele não ficava preso a ninguém. E ninguém conseguia segurá-lo. Por quê? Porque ele não devia favor para ninguém. Porque Sim. quando eu ministro para os homens, eu preciso falar o que Deus quer para os homens. Porque se eu falar o que os homens querem de Deus, eu vou criar um público que vai na casa de Deus para poder fazer uma compra no supermercado. Sim. Você vê a resposta de Jesus ali quando os discípulos chegam até ele e falam: Senhor, a multidão está indo embora. Ele não estava preocupado com aquilo ali. Ele fala assim, ó, se vocês quiserem também pode ir vocês. Sim. Eu não consigo ter uma visão desse Jesus que as pessoas tentam colocar assim, é um Jesus bonzinho. Não, ele era firme, ele era uma pessoa, como o pastor está falando aqui, nós estamos falando, ele era uma pessoa focada. Eu vou chegar nesse ponto aqui, quem quiser me seguir, siga. Mas eu não vou ficar arrastando, eu não vou ficar buscando a pessoa se a pessoa não quer. Ele chegou a falar, o meu ensino não é meu, Sim. é do Pai. Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho até agora. Jesus falou, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então ele se liderou até a cruz, ele se liderou até as pessoas, e ele não foi liderado pela necessidade Sim. das pessoas. Dentro disso, pastor, é até um contexto que a gente vive muito, né? As pessoas, assim, as pessoas, nós, né? O senhor acha que hoje os líderes estão perdendo foco justamente pela fama e pelo preenchimento de pessoas, ao invés de permanecer no propósito, igual o pastor Edson falou? As pessoas estão indo embora, acho que é João 6, né? João 6 que fala. Então, assim, ele não se preocupou com a quantidade, mas ele se preocupou em permanecer focado no seu... Focado no que ele veio fazer. Pilatos perguntou para ele, você é rei? Ele falou, eu nasci para isso e vim para isso. Porque ele não veio como rei, ele veio como príncipe da salvação. Ele só se tornou rei depois que ele serviu o seu povo. Depois que ele serviu o seu povo, ele pagou o preço do seu povo, ele ressuscitou, aí ele se tornou rei. O grande problema hoje é que as pessoas, quando são ordenadas ao ministério, ou a pessoa passa de um cargo dentro de uma empresa, de um funcionário comum para uma supervisão, eles já sobe aquele ego, já sobe a coroa para a cabeça, e ele esquece do depósito que ele veio, ele esquece do balcão que ele viveu, do cliente que ele importunava para vender para ele. O pastor hoje, o obreiro, quando cresce, ele esquece de onde ele veio também. Sim, então ele já verdade. não visita a Dona Maria, ele já não leva a ceia para a Dona Antônia. Então ele deixa de servir porque ele perdeu o foco do que ele foi desafiado. Eu cheguei lá. Hoje o problema é assim, eu cheguei lá. Sim. Uma reunião esses dias que nós tivemos, sou supervisor do louvor aqui, e eu falei, pessoal, não é subir no altar e cantar. Não é, isso aí o mundo faz. Subir no lugar e cantar e mostrar sua voz, mostrar o quanto que você toca. Mas quando você entra aqui, você está no ensaio antes do culto e as pessoas já estão chegando, como é importante você ir lá e cumprimentar a pessoa que está ali, para ele ver que aquilo que você está fazendo no altar é verdadeiro, porque senão nós vamos cantar aqui corpo e família, mas se você não vive aquilo ali, fica faltando. Como que você quer liderar o louvor, como que você quer, como o pastor colocar, liderar, conduzir para a adoração, se as pessoas olham em você e falam assim, mas você não vive isso aí, não é real isso na sua vida. E as pessoas ficam preocupadas, como o pastor falou aquela hora, de levar a pessoa à adoração, mas eu falo sempre na igreja lá em Taquaritinga que nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. Esse foco, ele foi perdido por parte das igrejas. Né? Foi Sim. perdido. Por quê? As pessoas hoje estão mais preocupadas em ser igual a Bethel Church, a ser igual, vamos supor, o Kleber Lucas, a ser igual Hillsong. Então, assim, as pessoas não estão preocupadas em se liderar até Deus,
e se liderar até as pessoas com a palavra que ele vai receber de Deus. Aham. Quando isso acontece, quando há essa inversão de valores, a igreja ou a empresa perde completamente a razão da missão dela. Sim. Porque você pega os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles pecaram, Eli foi lá e só repreendeu eles. Não, eles não deviam ser só repreendidos. Eles deviam ser repreendidos e deveriam ser excluídos do sacerdócio para a disciplina. Ser retirados do sacerdócio para a disciplina. Aí a liderança maior de Deus veio e falou assim: você honrou mais os seus filhos do que a mim. Por isso, agora vai acontecer isso e isso na sua família. Então, assim, a questão, quando a gente perde o foco de como começamos, e a gente vai, em nome do crescimento, em nome da graça, que não existe certo tipo de graça, a pessoa vai perdendo o foco, ela vai fazendo concessões, e aí ela perde realmente a sua liderança. Aí ela precisa fazer outras coisas para poder o povo ficar ali dentro da igreja. Hoje a gente vive num tempo onde a fama tem enchido muito os olhos dos líderes. Mas, pastor, dentro disso, né, o senhor queria falar um pouco sobre Noé. Quais os desafios que o senhor vê ali que Noé enfrentou? É isso? É isso mesmo. Só para fazer um parênteses aqui. Dentro disso, quero fazer uma outra pergunta. Teve um pastor Edson, o pastor Carlos era nosso diretor no seminário. Uhum. E a gente tinha horas, regras ali, né, para determinadas coisas, para tudo. Acordar. E dentro disso, né, dentro dessas regras, desses horários, tinha o horário do almoço. E a gente chegou uma vez, né, até um dia que o senhor quiser ir lá conhecer lá a escola, tinha o balcão da cozinha e a gente chegou lá, tinha uns panelão grande, né, rapaz, umas coisas bonitas. E aí a gente sempre orava, né, antes do almoço, oramos. E só depois que orava que abria as panelas. E a gente estava ali em alguns alunos, acho que era 21, 17 ou 21, uma coisa assim, não me lembro. E aí a gente orou e aí abriu a panela. E a hora que abriu a panela... As duas panelas. Só tinha arroz branco. É. E aquilo foi... E dentro disso, pastor Carlos, eu queria perguntar para o senhor, foi um desafio implementar esse tipo de lição a nós, né? Porque hoje o que a gente vê assim que os líderes, eles não gostam muito de ser desafiados a levar, né, os seus liderados ou influenciar de uma maneira mais real, mais intensa. Foi um desafio para o senhor também, para mim foi, porque eu vivenciei. Mas e o senhor como líder? O que acontece é o seguinte: aquilo que eu recebi das pessoas que me influenciaram como líder, na minha formação, e aonde eu ia ser colocado, eu precisava de experimentar pelo menos um cabelésimo daquilo que Jesus experimentou. Ele não tinha transporte, ele não tinha 2 túnicas, ele não tinha 2 sandálias, ele não tinha dinheiro no bolso, mas ele tinha a liderança do Pai na vida dele. Sim. Então, quando vocês chegaram lá, os alunos chegaram lá no seminário, para serem alunos, a proposta era formar em vocês pessoas que aprendessem a suportar as pressões que vocês experimentaram depois. Sim. Porque como que nós vamos colocar um líder na frente da igreja que não consegue conviver com uma necessidade, mesmo que seja momentânea? Hoje o que se ouve é o seguinte: eu não preciso passar por isso, né? Deus não me chamou para isso. Eu falo, então tem alguma coisa errada, porque Jesus passou por isso. Sim. Paulo passou por isso, Pedro passou por isso. Então aquilo lá foi um desafio fazer, foi um desafio no sentido de me expor a fazer aquilo. De me expor, porque as pessoas não querem perder alunos. Sim. E por causa daquilo lá, nós quase perdemos alunos,
Teve, nas rebeliões veio para fora, né? Inclusive de umas pessoas que estão aqui na mesa. Ixi, ô Jesus, ajuda nós. Veio para fora, mas assim, nós tínhamos que ensinar o seguinte, a proposta era essa, ensinar a passar, como Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tem muito e tem pouco. É porque aquilo era novo para nós. Sim. E para Noé também, ele teve algumas coisas que era novo, que a nação, que aquele povo, que aquela raça não tinha visto ainda. Sim. A arca, a chuva. Exato. Né? Então, assim, são desafios que a gente tem que passar. Quando Noé, a Bíblia declara que ele encontrou ao Senhor, ele tinha 500 anos. Quando Deus o encontrou, viu que ele tinha um coração íntegro, reto e tudo mais. Ele tinha 500 anos. Depois, a Bíblia passa, vem o dilúvio, ele começa a pregar, construir a arca, passa 101 anos e 57 dias. Entre o chamado e entre a construção da arca, entre ele ser um pregoeiro de justiça, até a terra ficar enxuta, dá 101 anos e 57 dias. Nesses 101 anos e 57 dias, quais foram os maiores desafios que Noé ele enfrentou? Primeiro foi não se corromper com o mundo da época. Sim. E hoje o que nós temos visto é um monte de líderes que se corrompem por pouca coisa, né? Por pouca coisa, outros por muita, né? Porque um apartamento de 3 milhões é muita coisa, né? Bastante Né? coisa. Com 3 milhões dá para construir pelo menos umas 200 casas pequenas para ajudar tantas as pessoas, né? Então, assim, Noé, ele não se corrompeu, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio foi obedecer. Obedecer um projeto que não era dele. O projeto de construir a arca não era dele. Ninguém tinha feito uma arca daquele tamanho ainda. Não tinha chovido ainda. E nem dilúvio tinha tido. Então o que acontece? Hoje, inclusive no livro eu relato isso, é o capítulo maior do livro esse. É o capítulo 6. Eu comecei a escrever nesse livro pelo capítulo 6, que ele era o capítulo 1. Mas quando eu vi, eu estava tão envolvido na coisa que eu joguei ele para frente, aí eu coloquei em ordem. Então o que acontece? Noé, ele aceitou um projeto que não era dele, ele aceitou um desafio que não era dele, ele aceitou não se corromper, tudo por causa de Deus. E hoje a gente vê pessoas que mal chegam na igreja e eles já querem ser o moranguinho do bolo. Colocar o seu projeto. O seu projeto. Eles querem trazer a sua inovação. Ele quer trazer a sua isso, a sua aquilo, aquilo outro. Então o que acontece? O que acontece com isso? Se eu não sou capaz de conhecer o projeto do coração do líder aonde eu estou, eu não vou conseguir fazer coisas que vão durar pela eternidade. Sim. Então, se eu chego numa determinada localidade, eu quero saber o que aquela liderança está fazendo e o que eu posso contribuir. Então, Noé foi lá para a presença de Deus, Deus falou com ele que ia fazer algo tremendo, ia trazer chuva, ia construir uma arca, era para ser 2 animais de par para entrar na arca, para construir. Entra você e sua família. E a Bíblia chama Noé, no livro de Pedro, de pregoeiro da justiça. Ele pregou 101 anos e 57 dias e teve 8 membros na igreja dele. E eu não sei se todos converteram mesmo, você está entendendo? Se entrou porque era filho do pastor? Se entrou porque era filho do pastor, era nora do pastor, e aí vai, não se sabe. Mas ele conseguiu ter 8 pessoas dentro de um projeto de Deus. E hoje, às vezes, eu percebo assim que se o culto é pequeno, a pessoa não se sente motivada a pregar. Sim. Você entendeu? Você põe ele para poder pregar numa célula lá na casa do irmão Eurípides, lá onde os traficantes têm que pegar a senha com o traficante para poder entrar para a favela ou para o lugar difícil, para ele não tá legal. Mas aí já não é um filtro, pastor, para você já tá vendo se aquele ali, se ele vai... Um filtro. É o filtro. Filtro. Esse daqui ele já não quer ir pregar lá. Como que você vai dar o altar da igreja se o cara não quer ir pregar na Exato. sala? Então a pessoa, ele
Esses dias eu fui visitar um casal de líderes que estava vindo para a igreja. E aí eu sentei na sala do casal. Ó, pastor, aqui na área aqui a gente fazia uma célula aqui, as cadeiras estão aqui, eu tenho que devolver inclusive as cadeiras para outro pastor. E eu e minha esposa nós estamos indo lá na igreja, tal. A gente queria saber o que a Ceifa tem para nos oferecer. Chegou pedindo? Eu, né, na hora eu tive deu uma coçada na rinite. A minha esposa olhou para mim já falando, calma, né? Calma, Aí eu peguei e falei assim, nós não temos nada para te oferecer. Toda pessoa que chega aqui, ela precisa, você tem que fazer chover primeiro. Se Deus não fazer chover você pelo seu ministério, Eu sei bem como é. não adianta. Falei, ó, quando eu cheguei aqui, eu vim como líder de outra igreja. O pastor me levou no escritório e falou assim, você é pastor? Que era o bispo Kelso, que foi uma das pessoas que foi uma das maiores influências para mim. Formação de caráter, cuidado, confronto, a coisa era séria ali. Ele falou para mim assim, eu tenho 150 ovelhas aqui, ele falou. São minhas ovelhas. Se você é pastor, me mostra as suas ovelhas com o tempo que você vai estar trabalhando aqui. E outra coisa, o setor da cidade aqui, extremo norte, lá em Bebedouro, ninguém dá certo lá. Já passou fulano, ciclano, beltrano, e foi citando a genealogia. Você quer assumir lá? Porque se você está falando que tem um chamado, eu falei, eu quero sim. Conversei com a minha esposa, nós fomos para lá. Foi o primeiro núcleo da igreja, chegou a ter mais de 150 pessoas. De lá eu fui enviado para outra cidade, mas eu sempre segui o projeto daquele líder. Sim. Sim. Eu segui o projeto que Deus deu para ele. Pastor, até anotei aqui. Essa pessoa ela precisa entender todo o projeto? Ela precisa entender todo o projeto daquilo que está sendo apresentado? Ou você pode passar só o que é necessário a outra pessoa saber? Ela precisa saber o projeto do coração do pastor para a área que ela diz que tem um chamado. Não todo o projeto. Não. Eu tenho essa parte aqui para você, entenda isso. Isso. Deus chamou Noé e mandou ele construir a arca e pôr os animais dentro. Era o chamado de Noé. E chamar as pessoas. Ele fez. Então, assim, conhecer todo o projeto é o andamento dela dentro da igreja, ou dentro da empresa, ou dentro... Ela precisa, mas assim, ela querer chegando e não respeitar Sim. a fila e a senha, Aí não dá. não dá, né? Não dá certo. Eu retornei para Bebedouro depois de 13 anos e meio que eu fui para Goiânia. Lá nós abrimos uma igreja, né? Lá nós abrimos uma editora. Lá eu comecei a escrever os livros. E um dia Deus me falou para voltar, para me poder formar novos líderes. Eu cheguei, me instalei, e aí eu procurei o líder da igreja e falei para ele o seguinte, falei assim, o que você quer que eu faça? E eu tinha ajudado ele a estruturar a igreja em anos anteriores. Eu sabia mais da estrutura da igreja do que quem estava lá. Sim. Mas eu cheguei e falei para ele assim, o que você quer que eu faça? Qual é a ideia? Eu preciso que você comece o projeto de consolidação de novo para cuidar dos novos convertidos, curso de batismo e discipulado. Eu falei, o senhor tem algum material desse período? Porque o que eu tinha escrito estava lá, eu sabia que estava lá, era só eu pegar eles, Sim. mas era outros tempos, andou 13 anos e meio a igreja. Aí ele pegou e falou, olha, eu tenho umas coisas que eu reservei ali, você quer ver? Eu falei, claro que eu quero ver. Falei para ele, eu quero o seu coração, para me trabalhar o seu coração profético para a igreja. Sim. E aí eu criei vários problemas com alguns líderes que estão lá, Renato. E depois eles vão ver esse vídeo, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu falei, vocês não servem o seu líder? Vocês não conhecem o coração do seu líder? Porque eu aprendi que eu tenho que saber o que ele quer fazer. E eu vou fazer o que Deus está falando com ele. Então Noé, nessa questão aqui, ele fez o que Deus planejou, o que Deus idealizou, o que Deus direcionou, e ele perseverou em cima do que Deus falou 101 anos e 57 dias. E eu vejo que às vezes a pessoa
ou no louvor, ou no diaconato, ou nas crianças, ou no púlpito. Ele não consegue ser o segundo ou o terceiro, eu nem sei se tem essa ordem. Né? Por exemplo, aqui tem o pastor que é o pastor coordenador, então o projeto está dentro da cabeça dele. Sim. Está dentro do coração dele. E assim como Jesus repartiu o projeto dele com os chegados, né? Os que chegavam depois, querendo ocupar o lugar, Jesus já era claro. O jovem rico chegou chegando. Ele chegou no meio da equipe de Jesus, na frente de todo mundo. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus já começou, né? Falou, você conhece os mandamentos? Ele falou, todos, desde a minha mocidade. Conheço tudo. Jesus falou, pois é. Só te falta uma coisa, então. Vende todo o seu projeto, toda a sua riqueza, dá tudo que você acha que você tem, aí você vem e me segue depois. Então, assim, como que eu posso seguir? Como que eu posso congregar numa igreja, fazer parte de uma empresa, se eu não conheço a visão, os princípios, os valores do coração do líder que está à frente? Eu estou ali para fazer ele, eu estou ali para fazer o ministério dele andar. Entendi. Eu aprendi tudo isso com as influências que eu tive, de Kelson Dibbe, Pedro Rodrigues, do Bispo Zezinho, né, do Alcimar de Paula, que foi um homem de 1,60 m, que foi uma paulada de Deus na minha cabeça. Então eu aprendi com essas pessoas que é importante eu saber o meu lugar na equipe. Sim. E o meu lugar na equipe nem sempre vai ser fazer o que o meu líder está fazendo. Se eu for convocado, igual domingo agora, eu fui convocado para poder pregar, porque o nosso líder lá agora é outra pessoa, é o pastor Mateus, que é uma pessoa que foi treinada por mim, junto com o Renato. Sim. Hoje ele é meu líder. Ele me ligou meio-dia e falou assim, eu estou com gripe, minha garganta está inflamada, você pode pregar? Em outras vezes eu já falei para ele, falei assim, você não me pede para pregar. Eu estou aqui para te servir. Fala, olha, você ministra hoje. Escala eu queria que você mudasse isso comigo. Não, sim, é o nosso jeito. Eu falei, eu te entendo. Sim. Mas eu prefiro olhar em você aqui, ó, do que olhar você aqui. Mesmo quem te ajudou, né, muitas coisas foi eu estou aqui hoje para poder simplesmente servir a sua liderança. Mas tem pessoa que não aceita isso, pastor. Isso que o pastor fez. Sabe por que eu ensinei o Renato, agora o Renato tá superior a mim. Aí a pessoa não quer aceitar. Pois é, mas é aí que tá. Quem você acha que é maior nessa situação? Eu que estou servindo ele? O pastor que está servindo ele. Mas... Ou ele que agora que me cobre? Quem ensinou ele foi eu. Sim. Então, o que significa que a minha liderança funcionou. Funcionou. Sim. Porque se todo líder, é um ponto no nosso pensamento, não formar alguém melhor do que ele fracassou. Ele fracassou. Porque Jesus, ele formou, ele tinha 120, ele tinha 70, ele tinha 12, ele tinha 3, e na hora do seca-bagaço, não tinha nenhum. Desviou todo mundo. Meu Jesus. Desviou todo mundo. E aí, ele, quando ele ressuscitou, ele tinha que voltar para o Pai rápido para poder apresentar o sangue do sacrifício que foi derramado no santuário de Deus. Porque o sacerdote pegava o sangue do sacrifício e borrifava no altar. O sangue tinha que ser derramado, já tinha sido derramado, mas não tinha sido levado. Porque quem levava era o sumo sacerdote. E Jesus era o sacrifício, era o sangue dele, e ele era o sumo sacerdote. E ele não tinha voltado para a presença do Pai. Quando ele ressuscita, lá em Atos capítulo 1, diz que ele ficou 40 dias campeando os discípulos, buscando eles. Meu Deus, o povo que dá trabalho. Por quê? Ele estava reafirmando os princípios de liderança que ele colocou dentro dos 12, das colunas. Ele estava reafirmando. Eles estavam atrasando o projeto de Deus, na realidade. Eles atrasaram a subida de Jesus em 40 dias. Então, o que acontece hoje? Muitas pessoas perdem o foco porque não entendem o coração e o plano do líder. Eles não entenderam que Jesus falou, olha, eu vou morrer, vou ser sepultado, vou ressuscitar, e vocês vão lá para Galiléia e me esperam lá no monte.
Eles não entenderam. Quando Jesus morreu, o que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam, porque eles não entenderam. Então, quando o líder o liderado não entende, Renato, o coração do seu líder, a missão dele, os desafios que competem aquele homem que está ali à frente, ele perde o foco, porque ele cresce um pouco, ele acha que ele já tem a capacidade maior que o seu líder. Já pode entrar numa disputa. É numa disputa. Eu tenho uma pequena experiência que nós fizemos um ato profético lá na cidade, sobrevoando de avião, para ungir a cidade, para poder ganhar a cidade, para comprar o lugar que a gente está hoje. E o meu líder não estava bem no dia e ele me mandou pregar. Eu estava tomando conta do núcleo lá do centro da cidade. Aí fizemos uma comunhão, foi tudo gostoso, aí fomos orar com o pessoal, caiu uma pessoa endemoniada, e aí fomos lá, expulsamos o demônio, tudo jóia. Aí na hora que eu estava terminando de pregar, Deus me deu uma visão, que o Golias tinha caído, que era um grande principado. E eu vi a corda saindo da terra e amarrando esse bicho. Aí na minha mente, muito colérica e hiperativa, né, um TDAH bem avançado, eu já peguei e falei, vou fazer igual Davi. Cortar a cabeça. Vou cortar a cabeça. E peguei e falei para a igreja, Deus está me mostrando isso, vamos pegar aqui a espada, vamos cortar a cabeça pelo poder da palavra. A hora que eu falei, em nome de Jesus, e começamos, o Espírito Santo falou dentro de mim assim, para. Quem vai cortar a cabeça do gigante é o seu líder superior. Esse corte da cabeça você não está pronto para ele. Fui lá no ouvido dele, orei com ele, falei com ele. Ele levantou, arrumou a calça, que ele tem uma mania de arrumar a calça assim. Veio, fez a oração para cortar a cabeça do gigante. Se eu corto a cabeça do gigante, eu estaria fora. Quem tinha que cortar era ele. Propósito. Lembra de Joabe? Ganhou a cidade, mas foi lá em Jerusalém buscar Davi para pôr a coroa na cabeça para Davi entrar como conquistador da cidade. Então, assim, quando nós entendemos o coração, eu gosto muito dessa parte de Noé, porque ele entendeu o coração de Deus, ele entendeu o projeto de Deus, ele teve paciência para cumprir o projeto de Deus até o fim. É interessante que não teve um jeitinho brasileiro, né? Não teve. Porque hoje em dia a gente recebe algumas coisas e a gente quer colocar o jeitinho brasileiro de fazer. Né? Noé foi um cara incrível porque ele aceitou e fez. E dentro disso, pastor, a gente falando de Noé, como eu falei, para mim não tem assim esse ou aquele assunto de liderança, para mim é um todo. Dentro de aceitar, dentro de submeter, né? Que o senhor entende hoje de liderança, dessa ideia de chefiar, de mandar, né? de ser algo imposto e de ser algo influenciado, algo conquistado? Eu gosto muito do texto de Samuel, da caverna de Adulão, e algo que eu guardo para mim dentro do meu coração. Davi, primeiro, ele conquistou o coração dos caras, depois ele exerceu a liderança. Sim. Ó, a chefia, e qual que é mesmo? É a chefia e a? Influência. A influência. O que eu percebo? Não tem como você fazer as pessoas te servirem. Não tem como você fazer as pessoas te servirem. Os funcionários que vão para a empresa e trabalham pelo salário, somente, eles são frustrados e são os que murmuram mais. Mas quando você vai para a empresa com a ideia de que aquele lugar é o lugar que te dá o seu sustento, você vai trabalhar por eles. Qual que é a diferença para mim hoje de um líder que influencia e de um líder que só manda? Vamos pegar Jesus, colocar a mão na massa. Hoje nós temos várias pessoas, mesmo dentro da igreja, existem líderes que não sujam a mão. Sim. Eles se movimentam para pintar a igreja e ele não ajuda a arrastar uma escada. Quer dizer, ele não está sendo o exemplo. Ele deveria pelo menos passar ali e arrastar a escada, nem que for uma pincelada no braço para ver que a tinta sujou, né? Porque o povo está de olho nisso, porque o povo reconhece a liderança, a servidão de Jesus.
Então, o líder que tem influência, que consegue influenciar, fazer as pessoas fazerem, é aquele que está junto. É aquele que vai junto. Ele não manda só carpir, ele vai lá e carpe junto. Vocês lembram que no seminário eu ia lá e carpinava junto com eles. Sim. Né? Capinava junto com eles e falava, agora você fica aqui capinando aqui. O líder que manda, a chefia, ele não tem o coração das pessoas. Ele não tem, aquele que só manda e ele não participa. Tem uma família ali, pastor, em Taquaritinga, nós mudamos de templo lá e o templo, a gente sabe hoje o valor que está para um pintor pintar o templo. E eu trabalho tempo integral aqui como tesoureiro da igreja, das igrejas, né, da Cristo Vive. E eu estava pintando lá a igreja, eu pintei, alguns irmãos da igreja lá iam lá, me davam uma força, o período que dava, né, a pessoa precisa trabalhar também. E um dia passou um rapaz lá que eu conhecia ele, mas ele não era da nossa igreja. E ele perguntou, ô pastor, tá fazendo o quê? Eu falei, tô pintando a igreja. Tava pintando a parte de fora, o muro e tal, tava ficando bonito. Aí ele falou, eu vou vir no culto. Eu falei, vem. Aí depois que ele veio no culto e tal, aí a gente começou a trocar mais ideia. Aí ele falou, pastor, sabe por que eu vim para a igreja? Para essa igreja aqui? Eu tava parado depois da pandemia. Eu vim na igreja porque eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, aquele pastor ali, ele tá diferenciado nesse quesito aqui. Falou, ele tá fazendo. Ele não está mandando, e tem bastante gente na igreja que daria para estar fazendo aquele serviço ali. Mas eles vinham me ajudar. Eu estava fazendo o serviço, eles estavam me ajudando a fazer. Ele falou, então, sabe, porque hoje em dia o pessoal não quer pegar mais no pincel, não quer fazer. Ele falou, fulano, vai lá você e faz. Então ele falou, e esse foi o quesito, a diferença que eu vi. O pastor estava pondo a mão na massa, estava sujando de tinta. Nós conseguimos influenciar quando você faz. Sim. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Né? E eu sempre exigi muito dos discípulos e das pessoas que a gente trabalha com liderança a questão da leitura bíblica, principalmente. Então, exigir em que sentido? No sentido de mostrar, ó, eu também estou fazendo. Né? Eu estou fazendo aqui. Então, se eu exijo e não faço junto, o que acontece? Eu não dei o exemplo. Se eu exijo que a igreja evangelize e eu não vou evangelizar, mesmo que meu ministério não é evangelismo, eu não vou convencer. Se eu exijo que faça a obra social e eu não vou lá colocar a mão na massa, eu também não estou sendo o exemplo. Então eu não vou influenciar as pessoas positivamente. O chefe, ele influencia pelo medo. Sim. Cargo. Pelo cargo. O líder servo que entende a sua função, ele influencia pelo exemplo. Entendi. Então, assim, é a questão de mostrar, né? Eu estou fazendo também. E até uma cena assim que me veio na cabeça, o senhor falando. Teve uma determinada, eu acho que era um sábado, né? Nossas folgas eram no sábado. E no sábado a gente dormia, assim, no máximo até 9 horas também, porque não podia dormir até muito tarde. Mas teve alguma coisa lá, eu não lembro o que foi. Aí o Bispo Pedro, o pessoal foi tudo dormir com a gente lá. Né? Aí nós dormindo e tal, ficou acordado na sexta até um pouco mais tarde. Aí amanhã nós dormimos até um pouco. Aí deu umas 6h30, 7 horas. O pastor Carlos Zani começou a mexer dentro do quarto. Vamos, acorda, levanta que o homem tá aí. Vamos fazer café pro homem. Misericórdia, irmão. Então, assim, são coisas assim que a gente passou, que a gente viu, né? Por isso que a gente entende e gosta muito desses exemplos, porque a gente passou por ali, a gente viu que realmente não é apenas palavras. E aí a gente acordou cedo no nosso dia de folga, né, para preparar o café pro nosso líder. Então, assim, é algo que me veio na cabeça, assim, essa cena. Muito legal esse dia. Eu queria só terminar de falar de Noé. Pode? Pode. Ele ficou 101 anos e 57 dias com uma liderança impecável. Só que quando ele saiu da arca, ele perdeu o foco. Ele fez a plantação de uma vinha, ele tomou o vinho, embebedou, ficou nu,
amaldiçoou o seu neto e filho, e ficou 350 anos depois com o foco perdido. Com o foco perdido, porque ele não acertou aquilo. Então, assim, nós precisamos vigiar aquilo que nós conquistamos do foco, né? Porque o foco é como Paulo diz, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sim. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu, né, prossigo, não que eu o tenha alcançado, mas Paulo falando, mas eu prossigo. Então, o que acontece? Isso aí é um temor muito grande, de que quando nós conquistamos, obedecemos a Deus, temos uma experiência, conquistamos uma unção, temos uma referência, falam de nós, chegamos lá, no topo da montanha, tá? Aí é natural o cansaço. Sim. É natural os burnout da vida, né? O meu esses dias estava 36, né? Tava lá no teto. Aí eu baixou, já está diminuindo, trabalhando demais. Aí vem as angústias, vem as depressões. E aí corremos o risco de perder aquilo que nós conquistamos. Quando eu falo isso, é como pai, eu falo isso como filho, como um líder na casa de Deus, porque nós lutamos, chegamos lá e não vigiamos. Sim. Entendi. Não vigiamos as nossas fraquezas. Porque uma das fraquezas de Noé, ao que tudo demonstra ali, era a fraqueza relacionada ao álcool. Era uma fraqueza dele. Ele bebeu e perdeu o foco. De tal maneira que amaldiçoou pessoas, comprometeu gerações. Sim. E não pediu perdão. Você não vê ele pedindo perdão pelo erro dele. E hoje, Renato, tem muitos líderes que erram em cima do púlpito, erram em mensagens e não conserta, erra no trato e não conserta, erra na formação de líderes e não busca corrigir isso. Sim. Cria partidos. Sim. Isso tudo demonstra que a pessoa perdeu o foco. Então, ao mesmo tempo que Noé é um exemplo de perseverança, ele é um mau exemplo de uma pessoa que não vigiou. Entendi. Então, chegou lá, chegou. E agora? O que eu faço? A mesma força que você gastou para subir é a força que você tem que fazer para ficar Sim. em cima. Porque nós temos o exemplo também de Davi, que depois de 40 anos chegou no topo do monte, conquistou, tudo jóia, beleza, não vou para a guerra hoje. O líder de uma nação, que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. O que ele fez? Mandou outro no lugar dele. Não vigiou, mandou outro no lugar dele. Vai lá, Joabe, faz lá. E aí ele não se liderou e a sua carne liderou ele a ver o que não devia. Aí o restante da história a gente sabe, né? Ele teve o contato com Batseba, teve o primeiro filho, Deus matou a criança, teve o segundo, Salomão. Veio Salomão, cresceu, herdou o reino, só que não se liderou também. Não se liderou. Deus falou, não casa com mulheres de outras nações. Ele casou com 1.001 mulheres de outras nações. Desobedeceu com força mesmo. Com força. Por quê? Ele sabia do que tinha acontecido, mas ele não se liderou. O que é liderar? Eu sei o caminho que meu pai passou. Então eu vou fazer um caminho diferente. Mas não parecia que era bom, pastor? Assim, olha, eu vou casar com essas... Na verdade era uma coisa política, né? Eu caso com essas mulheres, né? Faço alianças. E assim, a princípio parece que é bom, né? Porque, parece. Poxa, parece que é bom, mas no fim o negócio em torno... Então, se Deus ele fala algo, é porque ele sabe o que ele está falando, né? Olha, parece que é bom, mas nem tudo que parece que é bom, no final se torna bom. Aí se voltou a situação, se voltou contra ele, porque aí as mulheres que Deus falou para ele não casar, aí cada uma queria levar, ó, você vai adorar comigo em tal lugar. E não só adorar, ele construiu o maior templo do universo bíblico. Estrutural foi o templo de Salomão. Cada uma delas, ele construiu um templo para elas.
Está escrito no livro de 2 Reis que ele construiu um templo para cada uma delas. Cada mulher. Meu Deus. E aí, não só isso, mas ele trazendo essas mulheres de tudo quanto é lado, ele abriu para Tiro e Sidom, da onde veio Jezabel. Olha lá. Então, assim, consequência. quando se perde o foco daquilo que Deus mandou fazer. E nós estamos falando de um cara que Deus apareceu 2 vezes para ele e perguntou o que ele queria. Teve um dia que eu brinquei com Deus, falei, senhor, faz isso para mim? Fala para mim aqui o que eu quero, que o senhor vai ver como é que o negócio vai ser. Né? Então, assim, quando a gente perde o foco, significa que a gente deixa de fazer aquilo que é importante. Você chegou no topo do monte, para ficar lá, você tem que gastar a mesma força que você gastou para subir. Sim. O duro não é chegar, o duro é manter, né? Então a pessoa gasta um emocional tremendamente do corpo, gasta o físico, gasta o intelecto, gasta a família, chegou em cima do monte, com todo mundo. Aí, na hora de usufruir, está cansado, aí já baixa a guarda, aí já não começa a exigir mais. Não, nós não podemos exigir tanto dos diáconos desse jeito, não. Nós não podemos exigir. Não, o diácono chega. No nosso tempo chegava 1 hora mais cedo para poder arrumar a ceia. Não, eles chegavam a 30 minutos, 20 minutos, dá tempo. Ah, pastor, você está falando uma verdade. Nós tínhamos. Depois vai no ar isso aqui, eu também não estou nem aí. A gente falava na terça-feira. Tinha o culto do fiel. Era toda terça-feira tinha o culto do fiel. Toda quarta-feira. Aí o pessoal vai, tá cansado. Tá cansado? Vamos fazer então. Isso era toda terça-feira e tinha que vir. Quer ser líder? Tem que estar aqui. Se você não estiver aqui, você tem outros objetivos, sua mente está em outra coisa. Você tem que focar. Aí abaixamos para. Então vai ter uma terça sim, uma terça não. Tá bom assim? Sim, aí. Cadê? Tá legal. Cadê? Quem tem filhos, que já criou adolescente, sabe como que é, né? Você vai chegar às 10. Fala isso não. Né? Às 10, tá bom? Aí vai. Aí daqui a pouco muda para 10h30. Sim. Aí daqui a pouco 10h30, mas é do outro dia, né? Da manhã. Então, assim, nós estamos comprometendo a geração quando a gente faz isso. Sim. Você está comprometendo. E até que ponto o líder é responsável? Então, já vou aproveitar aqui o embalo e já vou na pergunta. Até que ponto o líder é responsável pelo fracasso ou pelo sucesso do seu liderado? Olha, a ovelha pode cansar. A ovelha pode até não vir no culto. Mas o ministério, a pessoa que tem o chamado ministerial, ele tem que estar no culto. Ele tem que estar na posição. Porque ele foi chamado para estar na posição. O que aconteceu lá com Uzá? A arca tinha ficado 3 anos na casa dele. 30 anos, aliás, a arca ficou na casa dele. O pai dele era sacerdote. Aí o que aconteceu? Ele sabia que o sacerdote e os levitas tinham que levar a arca na onde? No ombro. No ombro. A arca estava indo, o que ele fez? Como ele era o levita que tinha assumido, ele pôs em cima de um carro de bois igual os filisteus fez. A arca caiu, Deus fulminou ele. Então o que acontece? Hoje que nós temos um monte de líderes fulminados e vivos. Temos um The Walking Dead dentro da igreja. Meu Senhor. Zumbi tá andando. Uma zumbilândia dentro da igreja. Por quê? Mortos, vivos. Por quê? Eles não fazem a sua parte e querem que o líder, o pastor, seja responsável por eles. E por outro lado, o pastor, que é responsável da disciplina, o líder é responsável pelo ensino, pela disciplina, pela correção. Ele diminui a intensidade do cajado, ele diminui a intensidade da mensagem. Então o líder ele é responsável para que as ovelhas, sim, saibam o seu lugar e que os liderados saibam o seu lugar, sim. E se não souber,
a melhor coisa que nós deveríamos fazer é deixar fazer o que Jesus fez em João 6. Jesus foi responsável pelo crescimento dos discípulos? Sim, ele ensinou. Só que quem dá o crescimento é Deus. E se eles não cresceram, foi por quê? Porque Deus não conseguiu quebrar eles por dentro. Só cresce quem só dá o crescimento divino, só tem a extensão da liderança divina quem Deus quebrou. Quem dá o crescimento é Deus. Então, se eu não cresci, é porque eu não fui quebrantado. Então, o trabalho do pastor é não negociar a semente, é não negociar os princípios. Sim. Essa é a responsabilidade dele. Mas da pessoa crescer, do líder crescer, é a prática do que ele recebeu. E depois o ser humano ele busca limite, né? Depois que você liberou, a gente já viu aqui igrejas que começam e a princípio o pastor libera tudo, porque você quer encher a casa. A verdade é essa, e o pessoal quer facilidade. Aí quando tá cheio, aí você vem, olha, um negócio, uma coisa grande, com muita bagunça, com muita coisa desorganizada, não vai prosperar. Aí quando o pastor entra com a regra, olha, eu vou tentar pôr a regra, que ele devia ter posto no começo. Não, Jesus ele já jogou a régua lá em cima, né? Quando ele chegou, né? E aí não funciona, porque aí a igreja está diminuindo, mas não é tá diminuindo porque não era para ter crescido desse jeito. Olha o caminho de Jesus, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Uhum. Aprendei de mim, é o problema. Aprender não é fácil, né? Então, ir para Jesus tirar o peso, fazer o milagre, para Jesus fazer aquela limpeza, libertar a pessoa do vício, todo mundo quer. Mas a segunda fase é o aprendei de mim. Isso eu não tinha pensado. E o aprendei de mim é o que esvazia a igreja. Sim. Você quer esvaziar a igreja? Ensina os líderes e as pessoas a aprender de Jesus. Porque muitos, é nesse momento que eles vão dar no pé. E aí nós corremos, não é que corremos o risco, né? Aí nós temos que aprender o quê? A quem eu estou ministrando. Quem dá o crescimento nas minhas ovelhas não é minha boa mensagem. É eu pregar a mensagem que Deus queria que eu pregasse. O que faz Deus receber o meu louvor e adoração não é eu cantar a música A, B ou C. Não. Mas é eu realmente cultivar aquele louvor e aquelas músicas que vão realmente agradar a Deus. Não é tocar o que todo mundo está tocando. Sim. Ótimo. Fazer o que todo mundo está fazendo. Não. Pastor, quantas vezes o senhor leu a Bíblia? Olha, eu parei de contar, mas eu acho que já deu umas 60 vezes inteira, de capa a capa. Mas, para escrever o livro do Apocalipse, eu li mais de 250 vezes o livro inteiro. Só o livro de Apocalipse? Só o livro do Apocalipse. Mas ler assim, ó. Terminava, começava, terminava, começava, terminava, começava, terminava. O importante, pastor, é ler, fazer sua leitura, ou é ler pausando, estudando, pegando esse versículo, vendo se ele tem... Tudo tem o seu tempo. Aham. A leitura dinâmica é a revelação logos da Sim. Bíblia. Quanto mais você lê, o Espírito Santo vai te lembrar de todas as coisas, te ensinar todas as coisas, mas é o que você jogou para dentro, não é o que você entendeu. Porque se eu entendi, eu não preciso do Espírito Santo. Boa. Então, assim, a leitura dinâmica, ela faz com que eu conheça o logos de Deus. A leitura rema me faz conectar textos, conectar fatos da história, me faz conectar entendimentos, Sim. conectar revelações. O logos, o rema é a revelação específica. E Jesus nunca cobrou dos discípulos o logos, assim no sentido, porque o logos eles já tinham. Desde 5 anos, já estavam na sinagoga. Sim. Então eles conheciam profetas, Sim. conheciam salmos, conheciam lei, conhecia tudo. Isso era o logos. Aí depois que ele chega para eles e fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Rema. Aí o Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus.
Mas então essa questão a quantidade de vezes que a gente lê só vai nos proporcionar entendimentos. Hoje, às vezes, as pessoas perguntam, mas como que você está escrevendo livro de 590 páginas? Eu falo assim, além de ter jejuado, orado, eu li mais de 400 livros, e a Bíblia mais de 60 vezes, o Novo Testamento mais de umas 300 vezes. Tudo isso ajuda você. Sim. Não é mérito, isso não é meritocracia. Não é. Isso é apenas obrigação. Sim. Não, eu perguntei isso, pastor, porque a próxima pergunta, assim, pra gente debater aqui, eu falar um pouco, por que a igreja tem deixado a escola bíblica e adotado outros meios de formação para os seus liderados? Aí no exemplo a gente colocou coach, aí tem influencers, tem essa galera que está vindo aí dentro do contexto que a gente está vivendo como igreja hoje. Olha, eu vou responder isso de uma forma que eu escrevi um outro livro que se chama 5 Ministérios, Frontline, que é na linha de frente os 5 ministérios. Ele tem 594 páginas também, esse livro. Quando uma igreja ela é administrada só um pastor ou só tem o ministério pastoral, essa igreja vai ser cuidada ao extremo. O pastor. Uhum. Se ela não tem o profeta que para apontar o pecado, apontar o erro, o desafio, se ela não tem o apóstolo para lançar os fundamentos, trazer a justiça de Deus, e não tem o evangelista para buscar almas, e o mestre para poder ensinar os primeiros princípios, nós vamos ter uma igreja que vai operar só por meio de cultos e vai buscar só ensinar as pessoas a como resolver o problema imediato. Né? Ela não vai ter. Então aí o que acontece? Por que não tem escolas bíblicas hoje e a dificuldade de um mestre ir para o púlpito? Porque geralmente o mestre ele vai gastar 1 hora numa mensagem. Pelo menos. O pastor geralmente 40 minutos, 30. E o mestre não vai fazer as pessoas rirem. Sim. O mestre não vai, de repente, revelar coisas. Então, o que acontece? O fundamento, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a razão que eu vejo dentro dessa pergunta aqui, porque a igreja tem deixado a escola bíblica, tem deixado os meios de ensino bíblico que tem que usar o ministério de mestre e colocar do coach, porque você pega o coach, ele quer conversar um pouco. Vamos conversar. Né? Pega o mestre Esdras da Bíblia, a conversa que ele teve lá, né? Palavra, ensino. Você pega um mestre como Paulo, 13 cartas escritas, né? 13 cartas escritas. Então, na minha concepção, Renato, é porque o pastor está sobrecarregado. Ele já tem que aconselhar, ele tem que visitar, e às vezes quando chega no momento dele exercer o ensino, ele prefere uma palavra para manter o rebanho. E não tem nada de errado nisso. Para segurar o que está ali, né? É o que está ali. Mas Jesus não instituiu só o pastor. Sim. Efésios 4:11 diz que ele chamou uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. O desafio é essas 5 operações trabalharem juntas. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo diz que o Espírito Santo é o guardião dos dons espirituais, Jesus é o guardião dos 5 ministérios e Deus é quem opera as realizações, é Ele que dá o crescimento. Sim. Então a importância é importante, e um grande desafio para o nosso tempo é que as igrejas descubram os 5 ministérios dentro dela e soltem eles para dentro, para poder trabalhar nos corredores, no púlpito, nos departamentos e assim por diante. É aquilo que o pastor Edson falou, né? Assim, até que ponto você tem que dar a visão para o seu liderado. Às vezes não é nem assim dar a visão, é apenas liberar ele no ministério que ele foi chamado a desempenhar. Mas aí o líder ele tem que ter essa sensibilidade, né? De você estar vendo, olha,
essa pessoa aqui, ela é para isso aqui. Exato. Né? Não adianta você pegar o cara é evangelista, não, eu vou pôr ele na área de ensino. Ele não vai, Destruiu ele vai a se escola. atrapalhar tudo. Destruiu a escola. Pô, não tem. Mata Hoje- quem está aprendendo e mata quem está ensinando, porque não é a dele. Nesse livro que eu escrevi, eu falo sobre os ministérios vocacionados, bivocacionados e trivocacionados. Né? Paulo, ele era trivocacionado. Aham. Ele era mestre, ele era evangelista e apóstolo. Sim. Mas o ministério que mais ele desenvolveu foi o de mestre, porque ele escreveu 13 cartas. E ele Sim. é o homem mais lido do mundo, é Paulo. É o homem mais lido do mundo. Ah, tinha coisa para falar, né? Né? Então, assim, quando você não descobre a sua graça ministerial, a tendência é você colocar o evangelista para poder aconselhar as pessoas, é colocar o pastor para poder, de repente, subir para o monte com a igreja, entendeu? E hoje eu estou vivendo de forma intencional meu ministério, que é uma coisa que nós líderes precisamos aprender. Meu primeiro chamado é para o ministério de ensino, é o ministério de mestre. Meu segundo ministério é o ministério de profeta. Então eu tenho eu trabalho nessa operação, biblicamente falando, um ensino profético. Então, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu consigo pregar e exortar. E quem descobriu isso em mim não foi nem eu. Foi o meu líder chamado Kelson Dib. Ele me chamou um dia e falou assim: você sabia que você consegue ensinar e pregar ao mesmo tempo? Eu falei, não. Ele falou, você consegue. Eu falei assim. Aí quando ele falou isso, ele me ativou dentro de mim e eu comecei a prestar atenção. Sim. Então é importante descobrir a graça vocacional de cada um para que a igreja possa desenvolver, Renato, a sua área de ensino. Porque senão, daqui a pouco as pessoas ficam indo para a internet Sim. para poder buscar ensinos que muitas vezes você não conhece o cara, você não sabe a família do cara. Sim. Ô pastor, e qual tem sido o impacto de coach, de influencers na igreja? E até que ponto essas palavras motivacionais e pessoas falar que, por exemplo, que nem a gente ouviu esses dias, dizer que você tem o mesmo valor que Jesus, até quanto isso aí é bom para a igreja ou prejudica a igreja? Prejudica porque os coaches... Só um minutinho. Eles falam mais na necessidade da alma. É algo almático, né? É a alma. Eu vi um coach agora, em cima de um púlpito de uma igreja, fazendo aquele negócio que os havaianos faz. Sabe? Aham. Os Tem gritos de guerra, né? Tem um nome que lá eu não sei o nome. Fazendo aquilo lá. Num culto. Eu vi isso aí. Eu vi. Então, assim, Falei, o negócio tá descambando mesmo, tá rapaz. descambando. Aquilo é um coach. Aí o que acontece? A pessoa vai nesses eventos, é 3 mil, 5 mil, 10 mil para poder participar. Mas o infeliz, quando vem para a igreja, e é líder na igreja, ou é uma ovelha, ele não dá nem o dízimo dele de 200 ou 300 reais. O que a gente vê nisso? O coaching, ele mexe com a alma, e ele aflora na pessoa só as suas vaidades e a conquista almática. Era nesse aí que as pessoas só gritavam assim, gritando, eu não tipo, vi isso, colocando também a sua raiva para fora, colocando a sua... Eu falei, rapaz, mas que loucura que é essa, Jesus, que o povo Essa eu não vi, não. E aí eu vi essa daí, depois eu vou achar ela, vou mandar manda para pra você. mim. Eu falo, rapaz, isso aí não... A palavra do pregador, Jesus disse, as palavras que eu estou dizendo para vocês são espírito e vida. Igreja que os membros saem rindo dela depois da ministração da palavra, se não for pelo mover do espírito, está errado. Palavra do púlpito. Mas a minha palavra é pastoral. Então vamos lá, quais eram os instrumentos do pastor? Vara. Cajado e vara. Primeiro. Vara, cajado e óleo para curar. Mas você só usa o óleo, você só entende a ovelha. Você só cobre ela com mantinho. Oh, meu pai. E a vara? A palavra do profeta. Exortação, confronto,
para trazer santidade. Ah, mas os profetas de hoje em dia, pastor, aqueles profetas lá, Faz eles o estão Pix. ultrapassados. Os profetas hoje É Pix. Pix. Faz o Pix que eu libero a faz profecia. o Pix que eu libero a profecia. Nós não podemos confundir dons de revelação com ministério vocacionado de profeta. É. Até a mula de Balaão falou. Falou. Meu Deus. Então, assim, essa questão do dom, Deus dá o dom. Balaão profetizou. Balaão começou bem, ele não foi Balaão corrupto daquele jeito, ele começou bem. Até que ele descobriu o Pix da época, né? Quando ele descobriu o Pix da época, ele se entregou. Então, Saúl também, né? Saúl também. Então eu faço. Eu ia falar isso antes, eu esqueci. Um dia eu perguntei para um discípulo que falou que estava cansado e ele tem chamado pastoral. Estou cansado, gerencio 5 farmácias. Ele gerenciava. Falei, olha, você não quer vir trabalhar na igreja? Você podia vir. Você começa com um salário e uma cesta básica. Ah, mas como que eu vou viver? Ah, mas... Eu falei, você não tem chamado? Quem tem chamado tem sustento, irmão. Aí as coisas foi atribulando, foi fechando para a vida dele, de 5 farmácias foi para 3, foi para 2, hoje ele está numa só. Aí eu falei para ele agora assim, ó, agora a igreja vai te dar R$3 e meio pacote de sal. E aí? Não, pastor, eu não dou conta. Eu falei assim, eu entendo você. Você quer saber se um líder tem chamado para o altar? Ele tem que conseguir fazer de graça o que ele faz recebendo. Você consegue, no final do mês, que a igreja chegar e falar que você não tem o seu pagamento? Você consegue passar aquele mês? Ou não? Não consigo. Então você não tem chamado para o altar. Então, assim, o coach, ele treina que você tem que ter, que você se esbravejar, você se soltar, dar o seu melhor, 5 mil, 10 mil, e a pessoa vai. A palavra de Deus, você não vê Paulo falando que precisava de dinheiro, você não vê Pedro falando que precisava de dinheiro, você não vê Tiago, você não vê eles falar que precisavam de dinheiro. Não vê. Porque eles aprenderam que para seguir Jesus, eles foi cobrar Jesus depois do filho do jovem rico. E nós? Deixamos tudo, Senhor. O que nós vamos receber? Jesus já deu no meio da orelha, assim, ó. Vocês que me deixaram, na regeneração, vocês vão sentar em 12 tronos, e eu já tenho dado para vocês o cêntuplo de pai, mãe, irmão, e no futuro a vida eterna. Tá bom. Então, assim, o que nós podemos dizer? Que as palavras de Jesus são as palavras de vida, e a única coisa que nós temos que entender delas e aceitar é que a palavra de Deus é tudo que eu preciso. Agora, o coach, ele tem destruído, sim. E eu vejo que tem até uns pastores que é coachings, né? Que tem pastor que já não começa mais o culto Graça e Paz. Vamos conversar hoje sobre família. Rapaz, pastor não conversa sobre família, prega sobre família. Sim. E os pastores, o pastor que tem bastante experiência aí, os pastores, eles estão surgindo já como um pastor coach? Ou tem pastores que eles pastoreavam da forma tradicional e eles viram que isso aqui, olha, isso aqui parece que é a moda do momento, então eu vou passar a ser coach. Olha, o curso de teologia que eu fiz foi 2 anos trancado dentro de um seminário, tomando chamate e comendo um pão cedo. E às vezes não tinha comida. E tinha que pagar a mensalidade. Então hoje o pastor não pode sofrer. O líder não pode sofrer. Então o Renato conta aí da panela de arroz, mas nós fizemos muitas outras coisas pior do que a panela de arroz. Entendeu? Assim, essa panela de arroz foi jóia. Foi ótimo pro Renato, hein? Mas qual o objetivo disso? Ou eu fico com as palavras de Cristo, do livro sagrado, e me torno um líder capaz de passar por fornalha, por cova de leões, deserto, e multiplicar o pouquinho que eu tenho. Sim. Ou eu vou tentar associar tudo isso ao ministério. Hoje você pode fazer um curso pela internet, você recebe o certificado, o anel, a carteirinha de pastor, e recebe até o planejamento de como fazer a igreja crescer, você recebe
já a aliança e é ungido. Vem o óleo para você derramar na cabeça e vem a ceia. Rapaz, para mim poder ter o óleo na minha cabeça, né, acabou com a minha vida. Você entendendo? Calou a barriga no chão. Né, acabou com a minha vida. É a Então, assim, facilidade, né? então hoje, assim, Facilidade. a facilidade, Vai dar não é certo. que é a facilidade, os líderes perderam o foco. Sim. Pastor, dentro disso, assim, sobre essa conversa sobre liderança, para mim é algo assim que eu gosto muito. E como extrair o máximo da equipe? E como, até que ponto você pode espremê-lo ali? Até que ponto você pode levá-los ao Getsemane? Porque, igual a gente está falando, né, girou muito em cima disso, sobre facilidade, sobre entender o propósito, sobre estar disposto a se submeter ao propósito, né? E hoje em dia é muito difícil isso, né? Você pregar isso, né? Você vivenciar isso. E hoje, às vezes, você fala, em alguns lugares que eu vou pregar, eu conto algumas coisas que aconteceram com a gente, né? Parece um ET, né? As pessoas, teve uma vez que eu fui pregar num lugar e falei uma coisa sobre a Bahia, acho que era sobre a Bahia. Tinha um senhorzinho que esperou eu descer do altar e aquilo que você falou é verdade mesmo? É verdade mesmo aquilo que você falou? Né? Por quê? Porque acha que a gente está tirando de algum livro ou de algum... Então até que ponto a gente pode, sabe, extrair o máximo e espremê-lo sem fazer com que a pessoa se sinta em Nárnia, assim, ou... Não tem como, a pessoa vai se sentir em Nárnia. É Os que têm chamado, eles passam pelo guarda-roupa mesmo e vai para Nárnia. Não tem como. Então, assim, eu vejo, vamos olhar para Jesus. Os líderes, falta muito discernimento nos líderes, em nós líderes, de ver as pessoas que Deus está nos dando. Jesus, quando viu Pedro, ele já teve uma palavra para Pedro. Sim. Quando ele viu Natanael, ele já teve uma palavra para Natanael. Então, às vezes, falta em nós o discernimento dado pelo Espírito, o mover dos dons voltado para formar a equipe. Descobrir, ajudar a pessoa a descobrir. Hoje fala muito sobre ambiente, você tem que estar no ambiente, você tem que ser ativado e todas essas coisas. Isso tudo é perfeito. Mas nós precisamos, na caminhada, ir ajudando os discípulos a se descobrirem. Então, quando eu descubro o chamado do meu discípulo, quando eu descubro o chamado dele, eu automaticamente já vou começar a ajudá-lo a crescer naquele chamado. Vou dar um exemplo. Eu tenho um discípulo lá em Bebedouro que ele era diácono. Mas eu não via ele na ceia servindo bandeja de ceia. Eu não via ele lavando uma igreja. Eu não via ele fazendo nada de diácono. Aí um dia eu perguntei pro líder dos diáconos. Falei assim, mas por que o fulano não está fazendo as coisas? Não, porque eu liberei ele. Eu falei, mas quem te autorizou? Ele é ordenado ao diaconato? Qual que é o trabalho dos diáconos? É ficar na porta, lá no nosso caso, entregar envelope, ajudar os membros, cuidar da parte estrutural, das mesas estruturais. Sim. Inclusive, eu estou terminando de escrever um livro para a igreja lá que chama Obreiros e Diáconos. Um livro estrutural, terrível. Então, aí ele pegou, eu falei para ele assim, coloca ele na escala de novo, eu vou avisar ele. Não, mas ele falou que está sem tempo porque ele estava num outro ministério. Eu falei, não interessa. Ele é diácono, ele foi reconhecido diante da igreja. Cheguei para ele e falei assim, por que você não tem vindo? Não, já avisei o fulano por causa disso. Eu falei, não. Ele era meu discípulo, esse cara. Ele é ainda. Um dom de libertação tremendo. E aí, o que eu fiz? Começamos a trabalhar junto. Eu descobri que ele gostava de mexer com jovens. Mas ele tinha um chamado diaconal. Então nós voltamos ele para a porta, a bandeja, a toalhinha, né? Voltamos ele para tudo. E um dia eu estava na reunião do presbitério e foi falado, mas fulano, nós estamos precisando de um líder para os jovens. Eu falei, então, fulano de tal, que é meu discípulo, ele vai ver isso aí, ele vai falar também, né? Não é segredo. Eu falei assim, ele disse que gostaria de trabalhar com os jovens.
deram a oportunidade para ele, Renato. De 10 jovens que estavam participando, eu preguei sábado agora passado, devia ter uns 80. Fez um encontro para quase 400 jovens no acampamento carnaval. Sim. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei ele, fui orando com ele, fui vendo aonde ele era bom, o sonho dele do coração. E outra coisa, ele tem um dom de visão aberta, dom do Espírito Santo e palavra de conhecimento. Aí eu peguei ele um dia sem ele saber, levei para fazer libertação numa pessoa. Ele foi junto comigo, no final, ele me falou, então, eu tive uma visão, tive assim com respeito a isso. E aí a visão que ele teve, eu chamei a pessoa de volta, oramos com a pessoa, contamos a palavra de conhecimento que ele teve, de uma coisa que ela guardava dentro do guarda-roupa que ninguém sabia. E eu fui canalizando ele aonde ele mostrou, aonde ele sonhava e aonde ele dizia que ele tinha um chamado. Sim. Então eu percebo que todos os membros de uma equipe de trabalho, eles precisam ser descobertos na onde eles são melhores. Porque só ser obreiro ou líder tapa-buraco não funciona. Não funciona. Sim. E aí você não leva a pessoa ao crescimento. Agora, não tem como você formar um líder. Não tem como você formar um líder de frente. Uma pessoa que vai assumir uma igreja, um departamento, vai assumir um ministério, sem a pessoa não ficar traumatizada, se a pessoa não ficar, entendeu? Não tiver alguns probleminhas de saúde para o futuro. Ele vai ter. Misericórdia. Amém. Porque não tem como. É algo assim, não tem como. A pessoa vai ser exigida mesmo. Vai. Agora, se não quiser ser exigido, ele não pode ser um líder focado. Ele pode ser uma ovelha. Um membro. Mas para estar lá na linha de frente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para receber a primeira flechada, não pode fazer assim a hora que recebe a flecha, né? Fazer assim já era. Tem que morder na flecha, tem que pegar na flecha. É isso aí, queridos. Que bom. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais um Mente Aberta Podcast. Agradecer mais uma vez aqui a presença do pastor Carlos. Com certeza nós vamos ter que convocá-lo mais uma vez, porque hoje nós conseguimos extrair um pouco aqui de todos esses livros, né, que ele já escreveu. Com certeza tem muito a passar, né, pastor Renato? Sim. Eu já gostaria de agradecer e pedir para você compartilhar, curtir, que você vai estar dando uma força para a gente. Pastor Carlos, obrigado. Deus abençoe. Sempre um prazer bater um papo com o senhor. Lembrar um pouco daquilo que Deus fez na nossa trajetória. Pessoal, obrigado. Deus te abençoe. Curte aí, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Você vai estar dando uma força para nós. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Prazer estar aqui com cada um de vocês. E que Deus nos ajude a manter o foco, para não perdermos aquilo que Ele nos deu. Amém. Amém. Glória a Deus.